Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome Boa noite, igreja. Estamos aqui com o nosso culto online, falar um pouco sobre dízimos e oferta. Você pode tanto ofertar e dizimar na nossa conta corrente ou no nosso Pix, ok? Eu quero estar lendo um versículo para a igreja, né? Vou estar lendo um versículo aqui, a oferta da viúva. Do versículo aqui é Marcos 12:41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 moedas pequeninas, moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela dava da sua pobreza. Deu tudo o que possuía para viver. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. E agora vocês vão ficar com o nosso Shalom News. Amém?
Olá, igreja! Tudo bem? Mulheres, a nossa célula será nessa quarta-feira, dia 18, às 20 horas aqui na igreja. Chame as amigas e não fique de fora! E está chegando o nosso batismo nas águas. Será no dia 21, às 15 horas, no Passaúna. Jovens, já temos o nosso dia marcado, hein? No dia 21, teremos rede de jovens. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu fugiria da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no abismo, também lá tu estás. Mesmo que as trevas me cobrissem e que a luz se tornasse noite, a noite brilharia como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não temerei, pois tu estás comigo. Tá com saudade dos irmãos e irmãs? No dia 25, teremos celulão, #juntos. Você mesmo. Participa de algum ministério? Se sim, temos um encontro marcado. Dia 29, teremos reunião geral. Não é só pelo sorriso, pelo abraço, pelo tempo ou pelo melhor. É por vidas, é por amor àquele que nos amou primeiro. É pelo resgate, pela salvação, pela restauração, pelo começo e recomeço. Nós oferecemos um sorriso, um abraço, uma palavra de carinho. Nós estendemos as mãos, ofertamos nosso tempo e damos o nosso melhor. Nós retribuímos carinho e recebemos gratidão. Nós construímos novos começos. Isso arde em nosso coração, move nossa vida e nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus. Eu fiquei admirada com aqueles voluntários sorrindo o tempo todo e aí pensei, cara, será que eles não têm problema? É possível? Tá todo mundo me abraçando desse jeito? Vejo que aqui a gente tem essa oportunidade de colocar os nossos talentos, nossos dons a favor de pessoas e a favor de Deus. O que move seu coração? O nosso é movido por Jesus, por pessoas, por famílias, pelo servir por algo maior. Somos voluntariamente apaixonantes e nos apaixonamos a cada dia mais por essa família que compartilha, que atrai, que une, que cuida, que é generosa e voluntariamente acolhedora. O seu coração não queima? Vem pra fila do novo começo. Vem caminhar com a gente, vem varrer, vem estar com a gente, vem servir por algo maior. E o nosso Shalom News vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar.
Tenha uma ótima semana. Tchau! Olá, igreja querida, seja bem-vindo nesse culto online. Possamos estar mais uma vez na presença de Deus, ouvindo uma palavra, aprendendo mais dessa palavra poderosa que é a palavra do Senhor, que nos ensina, que nos sustenta, que nos dá um norte, que nos orienta. Louvado seja Deus por todas as coisas, pela palavra dele que nos transforma. Somos gratos por estar mais uma vez aqui nesse culto online, levando a palavra de Deus até a sua casa, que você possa ser tremendamente abençoado, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Gostaria de convidar você para fechar os seus olhos e que possamos orar, para atrair a presença de Deus e preparar a terra, que é o nosso coração, para o plantio da semente. Senhor, nós te agradecemos, Deus, te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos enche de alegria, Senhor. Como é bom, Deus, compartilhar essa palavra, como é bom ouvir, conhecer mais, Deus, dessa carta de amor que o Senhor deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada, Senhor, que nos ensina. Deus, possamos, Deus, receber do Senhor, Deus, a instrução, a inspiração, Senhor, para ouvirmos, conhecermos e aplicarmos, Senhor, a tua palavra nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, queridos, um tema muito precioso dentro do fruto do Espírito Santo, mas algumas virtudes que nós precisamos desenvolver desse fruto. Gostaria que você lesse comigo a palavra ali em Gálatas 5:22. A palavra diz assim, Gálatas 5:22: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Até aqui. Eu gostaria de usar duas palavras de todas essas que foram citadas agora, para que a gente pudesse falar a respeito. Eu li a versão NVI, não sei qual a versão você tem aí, mas algumas vão chamar essa palavra que nós lemos agora aqui, de amabilidade, como benignidade. Então nós vamos pegar essas duas palavras para falarmos a respeito. Benignidade e bondade. Uma palavra tão difícil, né, de se falar. Ainda bem que algumas versões facilitaram, né? E a gente vai conhecer um pouquinho aí para frente no discorrer dessa palavra, falando a respeito de sinônimos e de termos que vão tratar a respeito dessas duas palavras, principalmente a tal da benignidade. O que seria, quais as palavras são sinônimos, né? Tem o mesmo significado para ela, e entender um pouco mais a respeito do que Deus tem para as nossas vidas através dessas duas virtudes que estão dentro do fruto do Espírito Santo. Como você viu na primeira ministração, onde o pastor trouxe essa revelação do Espírito Santo, onde a palavra está no singular ali, né? É o fruto do Espírito, onde ele ilustrou com aquela pocã, né? A pocã é o fruto e os gomos são as virtudes, né? O que faz parte desse fruto. E a benignidade e a bondade entram dentro disso, e é sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes de começarmos a falar especificamente dessas duas palavras, eu gostaria de dar uma contextualizada, falar um pouquinho a respeito desse livro de Gálatas, qual era o contexto, o que Paulo estava tentando passar de mensagem, qual era a finalidade, não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu fiquei pensando, né, por que Paulo estava falando a respeito disso, de fruto do Espírito, qual era a intenção dele, para quem ele estava falando. Então, se voltarmos um pouquinho para o começo desse texto,
nós vemos que Paulo vai estar falando ali no início do capítulo 5 do livro de Gálatas. Paulo está ministrando mais uma vez a respeito de circuncisão. Ele está falando com os gentios. Ali era uma cidade onde havia alguns judeus, né, algumas sinagogas, e esses judeus, esses homens religiosos, queriam convencer as pessoas, os novos cristãos, os novos convertidos, até porque o cristianismo explodiu ali na época, começou a alcançar muita gente, e os judeus falavam que, como vinha dali de Israel e daquela região, eles precisavam ser circuncidados para seguirem a lei, para seguirem as regras. E Paulo pregava para os gentios, e mais uma vez ele estava ali debatendo e pregando a respeito disso, de que não tem a necessidade de se converter ao judaísmo, e sim ao cristianismo, viver a graça, não viver a lei, a graça que Jesus liberou para nós através do seu sacrifício, através da doação que ele fez, que ele doou a sua vida naquela cruz. E Paulo mais uma vez está pregando para os gentios, e havia ali muita discussão a respeito da circuncisão. Os judeus diziam sim, tem que circuncidar. Paulo e os cristãos diziam não precisa. E Paulo ele está sendo muito enfático nesse momento, dizendo: se a pessoa decidir se circuncidar, ser circuncidada, ela deveria seguir a lei. Então, perceba, ou é a lei ou é a graça. Jesus ele veio, ele cumpriu a lei, ele cumpriu todo esse procedimento. E os rabinos, os antigos judeus, até os atuais, né? Mas falando aqui dessa época que o livro foi escrito, existe a lei. Na lei existem 613 mandamentos, e quando você se converte ao judaísmo, você precisa conhecê-los e segui-los. E é isso que Paulo vem discorrendo nesse capítulo ali, falando do verso 1 em frente. Ele vai falando assim: se você converter ao judaísmo, vai seguir as leis, e são 613 mandamentos que precisam ser obedecidos. Mas olha que espetacular a revelação, a inspiração que Paulo teve quando ele vai trazendo conhecimento da palavra e do que Jesus fez na vida dele e do que Jesus fez naquela cruz por nós. Paulo vai falar que o Espírito Santo ativa o poder do futuro reino na vida dos crentes no presente. Ele estava falando para aquelas pessoas de que o Espírito Santo ele vai ativar o poder do futuro reino na vida dos crentes. E nós vamos ser capacitados a experimentar a justiça ou a justificação, que será totalmente revelada no retorno de Cristo. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele vai ativar o reino futuro nas nossas vidas. Nós não precisamos viver do passado. O passado ficou. Fomos perdoados, fomos lavados. Você foi lavado, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo que está liberado para ser o nosso consolador, o nosso auxiliador que intercede por nós, ele vai ativar em nós o reino, o futuro reino que está por vir com a vinda do nosso Senhor. E o não viver pela lei, mas pela graça, Paulo fala isso. Não seguir as 613 mandamentos só porque é uma obrigação, mas sim despertar o futuro reino e andar nele, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu não digo que Paulo estava dizendo assim: viva a sua vida, siga ela do jeito que você achar melhor, mas sim, Paulo estava dizendo assim: ative o reino na sua vida, tenha intimidade com o Espírito Santo, fale com ele, ele vai ativar na sua vida e na vida desses irmãos ali de Gálatas. O Espírito Santo é quem vai ativar e vai inspirar a seguir e conhecer Jesus. Mas isso também, aqui cabe um ponto muito importante. O não viver pela lei e o viver pela graça traz
um risco muito grande nos dias de hoje e nos dias desses irmãos ali, logo depois da ascensão de Jesus, da morte e da ressurreição dele. Ali, depois que Paulo começou a pregar e a igreja cristã começou a crescer, viu-se um movimento muito grande e surgiram muitos filósofos, muitos pensadores que começaram a dizer assim: não, peraí, você não precisa de um Deus, você não precisa de intimidade com o Espírito Santo, porque afinal de contas, estar andando dentro de ser uma pessoa boa, está no seu coração as decisões. Então você tem a plena capacidade de tomar boas decisões se você é uma pessoa boa, e isso é chamado de gnosticismo. Você deve ter ouvido falar já dessa palavra. Esses filósofos, esses pensadores começaram a desenvolver uma linha de raciocínio dizendo que as respostas estavam dentro do seu coração e que você não precisava de um Deus, porque afinal de contas Deus era mau e Deus prendeu o nosso ser dentro desse ser humano que precisaria ser liberto, evoluindo, tomando boas decisões e sendo uma pessoa boa. Olha só, misturou tudo o que Paulo estava falando e levou-se para um lado que não tem lógica nenhuma, né? Nós vemos assim que servimos um Deus de amor, servimos um Deus poderoso que nos alcança, que nos ama, né, poderosamente, e esses homens começaram a distorcer nesse tempo essa frente que vinha vindo do cristianismo, trazendo transformação na vida das pessoas, fazendo milagres. Tudo isso foi sendo mascarado por pensamentos, por pensadores, pessoas influentes na sociedade. Então, dando sequência aqui, essa fonte que eu pesquisei é um site secular, tá? Então, sobre o gnosticismo, nada mais é do que crer que a Terra foi criada por um Deus mau, que nos prendeu nessa forma humana com o desafio de despertarmos para um plano espiritual. Então, isso é um site secular, um site chamado InfoEscola. Não é um site cristão, porque poderia ser um site cristão, não desmerecendo, né, os sites cristãos, mas seria tendencioso eu procurar no site cristão um significado de uma palavra do mundo, né, de uma palavra que vai contra os conceitos cristãos. Isso é propriamente de um site secular, essa explicação que está sendo dada aqui. Feito isso, feito essa contextualização do tempo e do que estava sendo falado nessa época de Paulo para os Gálatas, nós damos sequência. Então vamos tentar entender um pouquinho e falar aqui um pouquinho a respeito das diferenças entre essas duas palavras tão parecidas: benignidade e bondade. São a mesma coisa? Como entender, como enxergar a diferença entre elas? Eu vou tentar explicar aqui da maneira que eu entendi e vejo assim, são palavras diferentes, são coisas diferentes. E vamos dar sequência para que possamos entender melhor. O Espírito Santo vai nos ajudar a explicar e entender melhor um pouco mais dessas duas palavras tão preciosas que vemos nesse texto de Gálatas 5:22. A versão NVI, que eu li agora no começo, e vou ler de novo, não vai chamar a palavra benignidade, mas sim vai dizer que ela é conhecida como amabilidade. Então vamos lá, Gálatas 5:22, na versão NVI diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. A versão da linguagem de hoje
vai usar outra palavra para descrever esse termo benignidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Então a Bíblia na linguagem de hoje já chama a benignidade de delicadeza. Essas duas palavras não são similares e não tem muito a semelhança com a palavra benignidade e nenhuma com a outra. Mas a amabilidade é fácil de entender, certo? Você concorda comigo? Quando nós pensamos em amabilidade, com certeza vem alguém na nossa mente, uma pessoa que é amável, uma pessoa que é querida, uma pessoa que é de fácil acesso. Você pode chegar nela e fazer uma pergunta, você pode chegar nela e muitas vezes demonstrar suas fraquezas. Essa pessoa ela é acessível, ela é amável. Muitas vezes nós mesmos, como eu gostaria de trazer agora uma reflexão para a nossa vida, né? Como estão as minhas atitudes? Como estão as suas atitudes? Eu sou amável? Quando as pessoas me abordam, a minha reação é áspera, é truculenta? Ou eu sou amável? Eu sou uma pessoa que quando se ouve a palavra amabilidade, vem na memória ou não? Ou eu preciso de ajuda? Que o Espírito Santo possa nos ajudar, trazer revelação para os nossos corações nesse tempo, que nós possamos entender o que Ele quer de nós. No mesmo caso, para a palavra delicadeza, falando assim a respeito do próximo, a respeito dos nossos irmãos. Como tem sido o meu trato com esses irmãos? Tem havido delicadeza, tem havido educação, gentileza no trato com cada um desses queridos que nos abordam no trabalho ou em qualquer lugar? Existe delicadeza nas minhas atitudes, nas minhas ações? Ou eu sou grosseiro, sou áspero? Que você possa fazer um momento de introspecção, que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo se é necessário melhorar nesse caso. Por que vemos isso tudo? Por que Paulo está falando a respeito de sermos amáveis, de haver delicadeza no nosso trato, de termos benignidade? Por que Paulo está falando sobre isso aos Gálatas e para nós também, não só aos Gálatas, mas hoje para nós também? Eu gostaria de te convidar a ouvir esse texto, João 13, 34 e 35. É um texto tremendo e muito conhecido. Alguns irmãos já até sabem ele de cor. E se você não sabe o endereço que eu te dei agora do texto, João 13, 34 e 35, quando eu falar o texto, eu tenho certeza que você vai reconhecê-lo. Lá diz assim: um mandamento novo vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós tiverdes amor uns entre os outros. Querido, é mandamento. Amar é mandamento. Ser amável é mandamento. Ter benignidade é mandamento. Ter delicadeza é mandamento. O Senhor Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Mas olha só aqui o que vai dizer, o que Jesus está dizendo. Quando você ama, quando você tem delicadeza no trato com as pessoas, quando você é acessível, quando você é amável, quando você tem benignidade, ele diz assim: nisto conhecerão que você é meu discípulo. Jesus está dizendo isso para você. Quando você é acessível, amável, quando tem delicadeza, quando tem bondade na sua vida, quando as pessoas reconhecem isso na sua vida,
Jesus está dizendo assim, nesses detalhes, nesse fruto, as pessoas reconhecem que você é meu discípulo. Glória a Deus por isso, queridos. Que tremendo ver como Jesus nos trata e como a palavra dele está interligada em todos os aspectos. Eu fico emocionado quando vejo esse tipo de ligação que os discípulos fizeram com a palavra de Jesus, como o Espírito Santo vai amarrando os textos para que nós possamos em tudo ver a mão dele e ver ele agindo nas nossas vidas. Que nós possamos ser benignos, que nós possamos ser amáveis, que nós possamos ter delicadeza uns com os outros e não sermos truculentos, não sermos violentos, não tratarmos mal uns aos outros, mas sim cumprirmos esse mandamento de João 13, 34 e 35, amarmos uns aos outros. E a palavra bondade, vamos falar um pouco dela também. Temos falado só da benignidade até aqui. Vamos falar um pouco da palavra bondade. E eu separei aqui um pouquinho de um texto do latim. A palavra bondade vem do latim bonidate. É a qualidade de quem tem boa índole. Olha só, hein? Bondade está relacionado com boa índole. Ter bondade é ser benevolente. Benevolente. Ter bondade é ser benevolente. Ser amável é procurar ajudar o outro. Benevolente significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. Queridos, nós temos tantas oportunidades de sermos bons, bondosos, de demonstrar benevolência. Nós temos a ação social na igreja. Os irmãos, quase todas as redes, após as redes de jovens, saem distribuir alimentos, sopa para os irmãos que são moradores de rua. As ofertas, os dízimos, é uma demonstração de amor, de bondade. Você servir alguém, você se dedicar a uma pessoa, a cuidar dela, isso é bondade, isso é benevolência, é cumprir essa palavra que nós vemos. Mas até agora não está claro qual a diferença entre essas duas palavras. Como distinguir elas? Como podemos enxergar a diferença entre as duas? Como eu trato de benignidade e de bondade? Como perceber o detalhe ali para poder saber que elas são diferentes? Eu vou tentar explanar a diferença entre essas duas palavras. Nós vamos tentar enxergar mais um pouquinho no detalhe a diferença entre benignidade e bondade. Eu pesquisei com a ajuda da minha excelentíssima esposa no site significados.com. Tem uma ilustração muito preciosa que vai nos ajudar a entender um pouco mais a diferença entre essas duas palavras. Lá diz assim: a benignidade está relacionada com o caráter do indivíduo, enquanto a bondade consiste nas atitudes deste. Assim, seria correto afirmar que a bondade é a exteriorização em forma de ações da benignidade. Então, se você tem benignidade, você é bondoso. A benignidade está relacionada ao nosso caráter. Se nós somos, eu posso ser bom para alguém sem ter benignidade. Eu posso somente fazer isso para parecer bom ou para que alguém ache que eu sou uma pessoa boa, quando na verdade não sou, porque o meu caráter não é bom. O meu caráter, quando na hora da reação eu sou truculento, eu não respeito. Então a benignidade está relacionada ao meu caráter
E se eu tenho benignidade, eu sou bondoso. Entendeu a diferença? Se eu tenho benignidade, eu sou bondoso. Eu posso ser bondoso sem ter benignidade. Se eu estou interessado em aparecer ou se eu estou interessado em me promover. Posso fazer só por autopromoção. Amém? Até aqui? Vamos dar sequência então para a gente estar encerrando. Eu queria trazer um pouquinho mais a respeito dessas duas palavras, para que a gente possa fazer uma aplicação pessoal. Até aqui a gente contextualizou um pouquinho a respeito da época, de como Gálatas estava sendo ministrado através da vida de Paulo, que privilégio eles tiveram de conhecer a palavra de Deus através de um homem de tanta expressão no mundo cristão. Vimos um pouquinho sobre a diferença entre as duas palavras, alguns significados, algumas similaridades e diferenças entre elas. Vimos que a benignidade está relacionada ao nosso caráter e a bondade são as atitudes que nós praticamos quando temos benignidade. E para encerrar, queridos, eu gostaria de continuar falando a respeito de Paulo. O apóstolo Paulo aplicou essa palavra em referência aos homens. Quando Paulo fala de benignidade e de bondade, se procurarmos lá nas raízes dessas palavras, elas vão ter duas origens, uma no grego, que é no Novo Testamento, e no hebraico, no Antigo Testamento. E aqui Paulo, nos textos que nós vamos ler a partir de agora, Paulo está aplicando para os homens, porque ela também está relacionada à bondade de Deus. Em alguns momentos no Antigo Testamento, ela é usada, essa palavra bondade é usada para descrever a bondade de Deus conosco, a bondade de Deus com o povo de Israel. Mas aqui Paulo, como eu falei, eu quero trazer um pouquinho para a nossa aplicação pessoal. Como podemos aplicar essas palavras, essas virtudes, essa atitude de sermos bondosos, de termos benignidade? Como aperfeiçoar isso nas nossas vidas? E Paulo está nos dando algumas dicas. Ele vai dizer que precisamos ter isso, desenvolver esse fruto do Espírito, que está muito relacionado ao amor. E com isso ele mostra que os verdadeiros cristãos se recomendam por meio da benignidade. E que o amor genuíno é benigno. Não temos como desassociar o que vemos, a benignidade, a bondade do amor. Não tem como serem encontrados em separado. Até tem, mas não será genuíno, não será verdadeiro essa benignidade, essa bondade, se elas não estiver relacionadas ao amor. Porque, como vimos nas outras ministrações e nesse texto de Gálatas 5:22, o fruto é o amor, e as virtudes que se seguem através do amor são todas essas que estamos conhecendo dia a dia nas ministrações dessa série do fruto do Espírito. E para estar comprovando o que estamos falando, vamos ler dois textos para a gente estar encerrando. O 1 Coríntios 13:4. Você que está ligado aí na palavra já pegou a referência, né? 1 Coríntios 13, estamos falando de amor, estamos falando de fruto do Espírito, e agora vamos ler 1 Coríntios 13, não tem como, né, não falar desse capítulo, mas eu gostaria de chamar sua atenção para um versículo específico. Como estamos percebendo, estamos falando de bondade e benignidade, estamos relacionando isso ao amor, porque Paulo está dizendo que nós nos recomendamos
quando temos bondade, benignidade, como cristãos, a gente recomenda o viver com Cristo. E o verso 4 de 1 Coríntios 13 vai dizer assim: quem ama é paciente e bondoso. Olha a palavra bondade aqui de novo, né? Dizendo quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. O verso 4 de 1 Coríntios 13 está dizendo então que quem ama, a bondade está relacionada ao amor. É uma das características de quem ama, ter a bondade, abrir mão da minha vontade para o bem do próximo. O segundo texto que eu quero chamar a sua atenção é 2 Coríntios 6:6. Segunda Coríntios 6:6, a versão NVI diz assim: em pureza, em conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Isso é o que Deus tem para nós, esse conhecimento, essa bondade, que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Sermos pessoas acessíveis, amáveis, demonstrarmos bondade, demonstrarmos benignidade, desenvolvermos benignidade, que ela esteja no nosso coração e que possamos cumprir essa palavra de João 13, 34 e 35. Quero encerrar repetindo esse texto, repetindo esse mandamento que o Senhor nos deu, que nunca fez tanto sentido como nos dias de hoje. Vivemos dias tão difíceis, onde as pessoas procuram os seus próprios interesses, onde o ter está acima do ser, e que nós possamos desenvolver relacionamento, cumprir esse mandamento que diz assim, em João 13, 34 e 35: um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós tiverdes amor uns entre os outros. Que você tenha uma semana abençoada, querido. E essa palavra gere fruto no seu coração, no meu coração. Eu quero encerrar orando para que a gente possa ligar no céu tudo que o Senhor tem para nós através da palavra dele e da vontade dele para as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por mais um culto, Senhor, por mais um momento na tua presença. Te agradecemos, Deus, porque a tua palavra atinge os nossos corações, transforma as nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado pela tua benignidade, Senhor, que nos alcança. Nós te agradecemos, Deus, pela salvação, pela obra do Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, que o Senhor continue abençoando a sua vida, cuidando de você e da sua casa, em nome de Jesus. Amém.